Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Luiz Américo, você está no canal Dr. Pets e hoje a gente vai falar sobre medo de foguetes e de trovoadas. Logo depois da vinheta. Pessoal, curte, comente, compartilha, ajuda esse canal a crescer, a gente está começando, a gente precisa dessa força aí, vai? Eu de novo. Então aqui, nós vamos falar hoje sobre um problema bastante grave, na verdade, né? Que a gente enfrenta todo dia no consultório, principalmente perto de festas, né? De fogos de artifício ou mesmo de trovoadas, que é o medo, né? Esse pavor que os animais muitas vezes têm quando eles estão diante desses eventos, né? O porquê que isso acontece? Bom, primeiro que a sensibilidade auditiva dos cães, né, ele é muito maior do que a nossa, eles conseguem sentir em ondas muito baixas, né, e muito com decibéis mais baixos também, então eles conseguem perceber, por exemplo, esses sons muito tempo antes, né, uns 5 a 10 minutos antes da gente, né, então quando a trovada está lá longe, né, tá chegando, o animal, principalmente aquele que tem medo, ele já começa a ficar agitado. Então os tutores, eles relatam, nossa, eu sei quando está tendo trovoada, porque o meu cachorro já começa a ficar agitado muito tempo antes, e depois é que vem a trovoada. E por que isso acontece? Porque eles conseguem escutar, né, a trovada chegando, né, os trovões bastante distantes, né? E isso tudo por causa da sensibilidade auditiva que eles têm, né? Então eles escutam mais cedo e mais alto também. Então, para eles a sensação, se para a gente um barulho de trovão, né, muitas vezes é alto, imagina para eles, é muito pior. E isso a gente vai perceber nos animais adultos que não tiveram ou tiveram experiências ruins na fase de socialização. O que eu posso fazer, Dr. Luiz, quando tem um animal com esse tipo de problema? O melhor que você tem que fazer é levar o seu animal e consultar um médico veterinário. E ele vai te dar várias opções, né, de tratamentos ou de preventivos. Por quê? Porque no animal adulto é muito difícil você conseguir mudar essa sensação dele, mudar essa perspectiva com relação a esse evento, tá? Por quê? Porque isso acontece lá na fase de socialização, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a prevenção, gente, nesse caso, é você fazer a experimentação desses sons, né, de barulhos, de fogos de artifício e de trovadas na fase de socialização, tá? Aqui no cão acontece até os 84, 90 dias de idade, filhote. Então, a prevenção é você fazer um treinamento lá nessa fase de socialização, tá? Então, o que é o período de socialização? Eu vou ler aqui um trechinho de um livro que eu acho que é bem legal. Diz o seguinte: o período de socialização é importante para o desenvolvimento do cão. O que quer que aconteça nessa fase estabelece um padrão geral que afetará quase tudo em sua vida, pois no final deste período o cão terá formado padrões de resposta às principais influências em qualquer tipo de futura existência. Durante o período de socialização, o cão desenvolve ligações consigo própria e com outras espécies com as quais terá contato. Lasberg e colaboradores, 2005. Então esse livro aqui de comportamento animal, né, tá ao contrário para vocês, porque está no modo selfie, mas é um livro de comportamento que fala justamente no desenvolvimento da fase de socialização, gente. Então a única maneira de você conseguir, na verdade, fazer com que o animal cresça sem esse medo é você pegar o animal nessa fase, nesse período, ou seja, antes dos 90 dias de idade. Isso tem que ser feito antes dos 90 dias, porque depois estabelece a percepção do animal para aquela situação. Então não tem muito mais o que fazer, tá? Então a gente vai fazer um treinamento nessa fase de socialização, que é até os 90 dias, tá? Eu geralmente recomendo o seguinte, tá? Uma dica importante é você pegar, mas eu não tenho como é que eu vou ter trovada? Porque não é sempre que vai ter trovada. Então você vai baixar no computador, né, no celular, enfim, barulhos de trovada, isso tem bastante ali, e você coloca, se você puder colocar numa caixa de som para ampliar esse som, melhor ainda. E quando você estiver fazendo isso, você vai fazer o que? Você vai brincar com o animal. Qual é a informação que você está passando para ele? Você está dizendo assim, Fred, Scott, sei lá o nome do seu animal, isso você não precisa se preocupar, que isso aqui não é problema.
é forte, é alto, mas isso aqui não vai perigoso para você, você não precisa se preocupar, ok? É essa informação que você vai passar para ele. O mesmo você vai fazer com barulho de fogos de artifício. Então você vai colocar barulhos de fogos de artifício nessa fase, até os 90 dias de idade, você vai fazer um treinamento. Ah, mas quantas vezes eu vou fazer? Quantas você puder. Se puder fazer todo dia, se puder fazer a cada 2 dias, até isso se tornar bastante comum. Esse filhote que tiver essa experiência raramente vai ter problemas com trovoadas ou com foguetes na fase adulta. Toda a percepção que ele tiver, todo medo que ele tiver nessa fase, ele vai transferir para a sua vida em diante, para o resto da vida. Então, se ele tiver uma experiência ruim nessa fase, ele vai carregar para o resto da vida a experiência ruim. Então, quando a gente fala depois da socialização, a gente está falando de condicionamento e adestramento, tá? Que não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Na socialização, você consegue incutir, você consegue colocar dentro da percepção do indivíduo que fica permanente, né? Então, depois é tudo mais fácil. Quando você faz isso nessa fase de socialização, é mais fácil. Doutor Luiz, mas eu encomendei um cachorrinho, né, um filhote de um criador, mas ele só vai me entregar depois dos 90 dias porque ele quer que tenha pelo menos 2 ou 3 vacinas. Neste caso, você tem 2 opções. Ou você convence ele de te entregar antes para você fazer o treinamento, ou você passa orientações para que ele faça o treinamento lá. Tá? Esse tipo de treinamento, que é muito importante, principalmente esses animais grandes, né, que ficam mais tempo do lado de fora das residências, tá bom? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, socialização, no caso do cão, acontece até os 84, 90 dias. Tudo que você quiser ensinar para o seu animalzinho, tem que ensinar nessa fase de formação. A gente vai publicar vários vídeos sobre esse assunto, dando várias dicas de como é que você vai criar o seu animal do jeito que você quer, né? Do jeito que você acha que ele deveria se comportar quando adulto, tá bom? Um abraço, até mais!